Oi, aqui é o Marcelo e nesse vídeo eu quero trazer para você uma receita fácil, rápida, para você ter resultados melhores na vida e com menos sofrimento. E é muito simples. Na verdade, vira e mexe, nós temos na nossa vida alguns problemas. E a questão é que quando eu fico olhando para o problema com foco no problema, fica muito difícil achar uma resposta ou tentar achar uma saída. E por mais óbvio que isso pareça, é muito comum diante de uma situação eu ficar me perguntando, ok, como é que isso aconteceu, por que isso aconteceu e esse tipo de pergunta. O fato é que isso não leva a lugar nenhum. Se você quer resolver o problema, precisa mudar o foco. E para isso precisa começar a olhar para qual é o resultado desejado, qual é o resultado que você vai querer. E para transformar esse processo em algo um pouco mais fácil, basta você se fazer 3 perguntas. A primeira pergunta é: quais são os fatos reais que estão acontecendo nesse momento? Porque quando você começa a olhar para os fatos e não para todos os pensamentos e todos os julgamentos que você faz a respeito dos fatos, fica mais fácil de perceber qual é a realidade concreta e a partir daí começar a encontrar alguma solução. A segunda pergunta é: como é que uma outra pessoa viria essa mesma situação? Porque quando eu começo a me perguntar como é que outras pessoas veriam a mesma situação, e podem ser pessoas que eu conheço e pessoas que têm uma habilidade muito grande em resolver esse tipo de situação, eu posso imaginar como é que esse tipo de pessoa, como é que essa pessoa iria ver esse problema, eu expando um pouquinho mais a minha capacidade de observar aquela situação real e a partir daí, de repente, começar a perceber outros detalhes, outras nuances em relação àquela situação que eu não estava percebendo olhando só do meu foco. E a terceira pergunta é: qual é o significado que eu estou atribuindo a esse fato? Porque dependendo do significado que eu atribuo a um fato, a uma situação, eu vou ter um estado emocional. E esse estado emocional pode me ajudar ou me atrapalhar muito na solução de um problema. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu recentemente. Eu estava fazendo um treinamento para adolescentes e uma das pessoas levantou e falou assim: eu tenho um problema. Eu falei: qual é? Eu falei assim, ele falou: eu preciso ir melhor na escola, só que para mim escola é um mal necessário. É muito fácil perceber por que essa pessoa está indo mal na escola, certo? Porque se a escola é um mal necessário, o estado emocional que isso traz para ela é um estado de muita falta de recursos. E aquilo é uma coisa enfadonha, tediosa e por aí afora. E aí eu perguntei para ele assim: tá legal, mas aonde você quer chegar no futuro na sua carreira? O que você vai querer se tornar daqui a alguns anos? E ele trouxe lá: eu quero me tornar médico, veterinário, alguma coisa parecida com isso. Eu falei: ok. E para se tornar médico, quais são os passos necessários? Né? E aí ele colocou: bom, eu preciso passar numa faculdade, eu preciso ser aprovado, fazer vestibular e tal. Ok. Olhando para esse cenário como um todo agora, como é que fica estudar? Porque estudar pode não ser em alguns momentos a coisa mais prazerosa do mundo, mas existe um propósito por trás daquilo. E aí ele percebeu que o propósito daquilo era conseguir entrar na faculdade. E aí ele falou assim: bom, na verdade estudar, a escola é um bem necessário. Essa simples mudança de significado de um mal necessário para um bem necessário trouxe para ele uma mudança muito grande no estado interno. Porque agora eu entendi o porquê que eu estou fazendo aquilo. Ou seja, essas informações a mais que ele não estava percebendo naquele momento, quer seja porque no ponto de vista dele aquilo não estava claro, e porque provavelmente ele nunca tinha parado para pensar como se fosse uma outra pessoa, aquele ponto de vista dele estava levando ele para uma conclusão: a escola é um mal necessário. E a partir do momento que mudou essa crença, a escola é um bem necessário, agora ele acorda de manhã disposto a ir para a escola, mudou o lugar onde ele senta na sala e mudou o posicionamento dele dentro da sala de aula. Então, essas 3 perguntas: quais são os fatos? Como é que outras pessoas, e principalmente pessoas que saberiam como resolver esse problema, estariam vendo esse fato? E terceiro, qual é o significado que eu estou atribuindo? São 3 perguntas-chave para você poder mudar o significado, mudar o seu estado emocional e a partir daí começar a ter resultados de uma forma muito mais fácil, muito mais prazerosa e com menos sofrimento. Então, a dica de hoje é essa e espero que você consiga utilizar isso na prática para melhorar os seus resultados. E se você quiser, coloca aqui nos comentários quais foram as suas percepções a respeito desse vídeo. Eu estou muito curioso em saber. E por hoje é só, e um grande abraço.